Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa continuar enchendo sua vida de paz, esperança. E nesse Natal, nós como cristãos sabemos o verdadeiro sentido dele. É Cristo em nossa vida. É Cristo que reina em nossos corações. Hoje, nessa noite, a cantata Anjos Preparem-se. Os irmãos viram aqui, né? Fizemos toda uma decoração lembrando o céu, mas isso aqui nem se compara com o céu de verdade, porque Cristo nos prometeu e nós sabemos que será maravilhoso quando nos encontrarmos com Cristo, amém? Que os irmãos, como que eu posso dizer? Abra o seu coração, não simplesmente olhe para as crianças e fale, que bonito, eles estão apresentando algo, mas realmente louve aí onde você está, adore o Senhor porque Ele é merecedor. E como é bom ver essas crianças hoje aqui cantando, louvando ao nome do nosso Deus. Como é bom ter esse privilégio e eles estão ansiosos para poderem estar aqui. E que Deus os abençoe e abençoe a cada um que está aqui, cada visitante, cada criança, amiguinho. Sei que tem crianças que convidaram, né, professores, amigos para estarem aqui. Então sejam muito bem-vindos e que realmente o amor do Senhor fale ao seu coração e te constranja, porque o amor do Senhor nos constrange. Amém? Pode começar? Vamos colocar a última música só para eles entrarem, tá? Nosso
Prestem atenção, por favor. Este é Gabriel. Gostaria que todos os querubins, serafins e toda a hoste celestial voasse imediatamente para o hall da sala de ensaios dos anjos. Vão lá e aqueçam as suas cordas vocais, porque é hoje que acontecerá o nascimento. Anjos, preparem-se! Suas glórias ecoaram por todo o céu. Muito bem, Gabriel, muito bem. Você tocou muito bem o seu trompete. Só não consegui entender o que você queria dizer. Me desculpe. Ah, Miguel, a gente estava tão feliz e todos preparados para descer à terra. Muito bem, mas olha só. Quem eu encontrei perdido por aí, passeando sem a nossa permissão? Fiquei preocupado por quê? Com a quantidade de chamados no nosso circuito de orações. Fui verificar o motivo. Esses dois estavam passeando por aí sem a permissão. Thales, Celeste, de novo não. Vocês não podem deixar seus postos. Isso é contra as regras. Especialmente hoje, quando estamos aguardando o grande anúncio. Isso poderia ser a qualquer momento. Anjos, preparem-se! Muito bom, muito bom, muito bom. Anjos, descansar. Essa foi por muito pouco, hein? Sincronismo é tudo. Miguel, nós realmente queremos pedir desculpas. Não devemos deixar os nossos postos. Tudo isso aconteceu nesta manhã, enquanto estávamos terminando nossas tarefas.
Olha só, eu estava limpando uma das janelas das mansões. Eu também. E quando eu olhei, a gente só foi dar uma espiadinha. E quando eu olhei, a gente estava brincando e remando entre as nuvens. Tá bom, Thales e Celeste, olha só, isso não representou dano algum. Mas vocês precisam me prometer mesmo que vão aguardar pacientemente as ordens do Pai, ok? Tá, eu prometo. Eu também. Vão e entrem em forma. E falando de promessas, será a noite do nascimento do Messias. E quando Deus promete, então meu filho ele ia ter até acontecer quando foi a Faraó e quando para Josué falou de abaixar os muros lá de Jericó caíram pelo chão. Mas porque o povo nunca aprende a lição. Deus não é homem pra mentir, Deus cumpre o que falou. Se Deus fala, espere e creia. Ele cumpre tudo o que prometeu. Se Deus fala, espere e creia. Tudo que Ele prometeu vai cumprir. E quando a Maria nós somos anunciar que Ele ia dar a luz que Deus a escolheu. Quando nós então falamos em sonho a José que o filho de Maria era o grandioso Deus. Seja aos pastores nós iremos dar a paz e vamos achar o rei bebê lá na vila de Belém. Esperamos que eles ouçam e creiam sem temor. Deus é um homem pra mentir, Deus cumpre o que falou. Se Deus fala, espere e creia. Ele cumpre tudo o que prometeu. Se Deus fala, espere e creia. Tudo que Ele prometeu vai cumprir. Tal qual a Maria e José também. Deus não tem um que promete a mim e a você, pois se promete Ele faz. Se Deus fala, espere e creia. Ele cumpre tudo o que prometeu. Se Deus fala, espere e creia. Tudo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu, tudo que Ele prometeu vai cumprir. Vai cumprir. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas tu, Belém, posto que pequeno entre milhares, de ti sairá aquele que irá remir a Israel. Não somente não gostaram, como também ignoraram a cidade. Isso é verdade, é a palavra de Deus. Bem, eles são como povos perdidos, ovelhas sem pastores. Esse é o motivo pelo qual o Pai está enviando seu Filho. Deixa eu lhes contar uma coisa, um segredinho na realidade. Eu já sei como ele vai se chamar. O nome dele será Jesus. Uau! Que lindo! Jesus! Anjo veio em sonho, sim, ao bom José, disse que receber sem nenhum temor. O que gerado nela está é o Filho do grandioso Deus. Irá nascer
pra seu povo salvar. E o seu nome ainda grande, Vai o seu povo remir. nome chamado, nome dos nomes, o Deus conosco, o Filho de Deus. Jesus bendito será seu nome, glória e erguer em louvor. Jesus bendito, nome que salva, a esse nome todos hão de louvar. Forte Deus, o Senhor Emanuel, o Senhor da paz é o Rei dos reis, o Rei de amor, o Mestre bendito, amigo fiel, o Filho amado do Altíssimo Deus. Jesus bendito será seu nome, se erguer em louvor. Jesus bendito, salve que salva, todos hão de louvar. Ao olhar daqui do céu, os homens então, que este nome de poder proclamam em vão. Porém um dia vão dobrar seus joelhos ao chão, irão confessar que Cristo é o Senhor, sim, Cristo é o Senhor. Jesus bendito será seu nome, se erguer em louvor. Jesus bendito, nome que salva, todos hão de louvar. Sim, vamos louvar. A Jesus todos hão de louvar. Gente, vem aqui ver, quando a gente olha através disso aqui dá pra ver tudo, é demais. Não, Celeste, agora não. Mas peraí, tem alguma coisa acontecendo. Não, Thales, não preciso ver coisa nenhuma. Só estou aguardando a ordem do Pai. Não, vocês precisam ver. Chiu, vocês dois fiquem onde estão. Agora, anjos, as escrituras dizem que perante o Pai um dia todo joelho se dobrará e toda língua que confessará que Jesus, o bebê que irá nascer em instantes, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Anjos, preparem-se. Bom, muito bom. Anjos, descansar. Ó, meu querido querubim, serafim e toda a hoste celestial, o Salvador do mundo está nascendo. Ele é Jesus, o Senhor, o Salvador. Olhe como o nascimento de Jesus aconteceu. César Augusto decretou que todos fossem se alistar na sua cidade natal. Assim, Maria e José começaram sua longa jornada até Belém. Meu Jesus precioso, por todo amar o mundo, preste a nós. Meu Jesus precioso, és o prometido, nosso Remidor. Meu Jesus precioso, és o sacrifício de amor.
E eles chegaram a Belém, mas a cidade estava cheia demais, as hospedarias lotadas. Não havia lugar para eles. Enquanto estavam ali, se cumpriram os dias para que o bebê nascesse. E Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ele foi envolvido em panos e posto numa manjedoura. Um pequeno e humilde estábulo foi a maternidade do nosso rei. Pessoal, vocês não vão acreditar no que está acontecendo na Terra nesse momento. Maria viajou num jumentinho. Estranho, né? Para uma grávida de 9 meses. E eles não acharam lugar em Belém, então tiveram que ficar numa estrebaria. Espere, tem mais. Ela deu à luz a Jesus. Sim, Jesus. Dentro de uma suja estrebaria. Muito humilde mesmo, né? Num estábulo. Já sabemos disso tudo. Isso aconteceu alguns instantes atrás. Tem mais. A gente ficou de fora. Nem mais uma palavra, Thales. Nem mais uma palavra. Rapazes, isso foi há 5 minutos. Você precisa nos ouvir. Você tem que entender que a gente ficou de fora e viu tudo. Ouve a gente. Não, nem mais uma palavra. Já chega. Já chega. Fiquem onde estão. Vou ter que arrancar as asas de vocês. Vocês vão ficar sem as suas asas e vão, sabe para onde? Vocês vão ficar na cozinha, fazendo o lanche dos anjos. É isso que vocês vão fazer. Como assim, cozinhar? Exatamente. A gente não quer ficar na cozinha, a gente quer compartilhar as boas novas. Vão para a cozinha fazer o lanche agora. Agora. Agora todos prontos. Estou certo que em algum instante o bebê irá nascer. Vamos ficar de pé e fazer um longo alongamento em nossas asas. Ok? Conhecemos o bebê, sabemos que ele nasceu em Belém. Mas onde o pai quer que a gente anuncie isso? Então vamos esperar a informação correta. Isso deve acontecer daqui a pouquinho. Vamos ficar preparados. Será essa noite. Vamos aguardar. Essa mensagem seria para os reis, para a realeza. A quem o Pai nos enviará? Apenas aos pastores?
Então, de repente, aconteceu. Sim? Sim, Senhor. Anjos, preparem-se. O Pai quer que vocês voem imediatamente para Belém. Cheguem de surpresa. Vamos comunicar somente com os pastores, sem erros, somente os pastores. Com meu coração disparado, estou junto a todos os anjos. Eu vou na frente e vocês me seguem, ok? Não tem mais, trazemos boas novas de alegria. Hoje nasceu o Salvador, Ele é Jesus, o Senhor. Uau, vocês viram os pastores correndo? É, até parece que não ouviram Gabriel dizer não tem mais. Toda vez que dizemos não tem mais, eles ficam gelados e assustados. Humanos. Miguel falando. Como? O que está acontecendo? Ok, certamente. Espera um instante, por favor. Onde estão Thales e Celeste? Eles estão lá na cozinha. Foi você mesmo quem os mandou para lá? Bem, não pode ser nem Thales e Celeste. Os dois estão... Tá, ouça, olha só. Eu vou checar isso e já retorno, ok? O circuito das orações está sobrecarregado de novo. Vocês sabem, sou suspeito. Mas eu acho que é coisa de Lúcifer isso. Preciso dar uma olhada por aí. Anjos, vamos ver o que José e Maria estão fazendo? É tão maravilhoso saber que eles estão com o Salvador do mundo em seus braços. Eles estavam com José, sem entender o que ocorreu, pois sendo um servo tão fiel, então só quis obedecer. Ao ver a manjedoura, seus olhos a brilhar, engravado que o anjo lhe falou e perguntou: Comigo isso aconteceu.
pra deitar. Agora eu posso entender o plano do Senhor. Que modo tão estranho de nos salvar. O rei tem um palácio dele, como será difícil entender. O lugar não teve em Belém, nasceu em meio aos animais. José se conformava ao ver nos olhos seus alguém que um dia o mundo remirá. Então falou: Porque está acontecendo. Porque em meio a tantas me escolhi. Aqui, sem nenhum berço pra deitar. Porque de uma virgem dar a luz. Agora eu posso entender o plano do Senhor. Que modo tão estranho de nos salvar. Comigo está acontecendo. Porque em meio a tantas me escolher. Aqui, sem nenhum berço pra deitar. Porque de uma virgem dar a luz. Agora eu posso entender o plano do Senhor. que modo tão estranho, Modo tão estranho, modo tão estranho de nos salvar. Anjos, eu estou procurando o motivo do nosso circuito de orações estar tão sobrecarregado. O que está acontecendo? Bem, se eu estiver certo, Lúcifer foi muito audacioso e ele enviou seus seguidores para tentar confundir os sábios que estavam seguindo a estrela. Ah, não. Assim, mas não se preocupem. Eu fiquei sabendo que 2 bravos anjos estavam trabalhando duro, mantendo a estrela sobre Belém, sempre brilhante. Que anjos? Vocês não vão acreditar. Tales e Celeste. Eles estavam tentando nos dizer isso todo o tempo. Só que, infelizmente, nós não os deixamos eles falar. Olha só, por causa da ajuda deles, a linda estrela de Belém está brilhando em grande fulgor. E os sábios, sim, os sábios puderam completar o caminho certo. Hoje vem
está em uma estrada minha. A nossa esperança anunciou que noite sem igual. Entrei no voo, ouvi o coro de anjos nascer. Angélica, você poderia chamar Thales e Celeste para mim, por favor? Queremos agradecê-los por toda a ajuda com a estrela. A gente também tem que dividir a nossa alegria pelo que a gente falou aos pastores. Muito bem, prometemos isso. Você não chamou? Sim, chamei vocês. Gabriel e eu queremos agradecer vocês. Ficamos sabendo que vocês estavam trabalhando arduamente para que a estrela de Belém fosse vista. O quê? Vocês estão de parabéns, viu? Ficamos honrados por servir. Foi um prazer. Nós sabemos que vocês tentaram nos contar esse esquema terrível de Lúcifer, mas nós não queremos ouvir. Muito obrigado. Os sábios chegaram seguros até a manjedoura. E queremos dizer obrigado. Agora, Thales e Celeste, já que vocês se sentaram, fiquem sentados. Nós vamos contar para vocês o dia em que à noite o céu desceu sobre a terra e mudou toda a história. Pai, vem na paz, o mundo transformou-se quando Cristo nasceu.
Anjos, sua atenção, por favor. Recebi informação de que o plano do Pai foi cumprido. Os pastores estão contando as boas novas do nascimento de Jesus por toda a cidade. Eles contam a todos o que viram e ouviram. A mensagem está sendo levada. Jesus, o Salvador do mundo, nasceu. Atenção para a chamada. Querubins, serafins e toda a hoste celestial. Nosso trabalho está apenas começando e as nossas tarefas apenas aumentando. Toda vez que alguém coloca a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para nós é um privilégio celebrarmos e louvarmos a glória do Pai. Não há dúvidas. As hostes celestiais sempre vão estar ocupadas. Então, Gabriel, toque essa trombeta. Anjos, preparem-se. Vamos celebrar. Aleluia, vamos celebrar, pois hoje nasceu o nosso Rei. Aleluia, vamos dar cantar, céu e terra, onde tudo é paz. Noite de milagre, Deus enviou Jesus. E quando alguém me canta, os anjos vão cantar. Aleluia, vamos celebrar, pois hoje nasceu Jesus. Nosso Rei, aleluia, vamos ao Deus cantar, pois os céus se alegram, hoje tudo é paz. Cristo hoje ainda está procurando lugar. Basta abrir o coração, Ele então nascer. Nasce no cruz, nossa glória, se podemos, nossa glória, nasce no cruz, nossa glória. Aleluia, bendito o Rei, Jesus, nossa glória, se podemos, nossa glória, Jesus, nossa glória. Aleluia, bendito o Rei, aleluia, bendito o Rei, aleluia, bendito o Rei. Glória na altura. Vamos nós cantar, glória, aleluia, glória, glória ao Rei, glória, aleluia, nosso Rei nasceu, glória, aleluia, glória, glória ao Rei, glória, glória ao Rei. Glória, glória, glória ao Rei, glória. Ei, boa noite. Paz aos irmãos, tudo bem? Seja um prazer estar aqui com vocês. E que peça linda, parabéns a todos. E nos faz pensar muito, porque esses anjos estavam o tempo todo se preparando para a vinda de Cristo. Eles estavam o tempo todo ansiosos e pensando em como anunciariam a vinda de Cristo. E como prometido, Cristo veio e esteve entre nós. Mas eu fico pensando agora que Ele já veio e já esteve entre nós, como que nós, igrejas, estamos reagindo com o aniversário de Jesus. Como que nós, igrejas, estamos nos preparando para anunciar a próxima vinda de Jesus. Que diferença o aniversário de Jesus tem feito em nossas vidas. Quero ser bem breve aqui, já tivemos um momento muito bom. Quero apenas fazer uma reflexão com os irmãos. Mas eu penso que a igreja
tem vivido uma crise sobre o Natal. E para mim a crise do Natal é na realidade uma crise de fé na comunidade cristã. É uma crise de fé na igreja de Deus. Estamos em crise de Natal porque o Natal ele representa o aniversário de Jesus. O Natal ele representa o aniversário do Verbo. O Natal representa o aniversário do amor no mundo. O Natal representa vida. E aí nós estamos em crise porque quantas vezes nós paramos para refletir o que é Natal em nossas vidas? Quantas vezes nós paramos para avaliar o que é o nascimento de Cristo e como foi? Que diferença o Natal tem feito hoje na minha vida? Se Jesus não tivesse nascido, como estaríamos hoje? Se Cristo não tivesse nascido no seu coração, como estaria a sua vida hoje? Eu quero convidar os irmãos a ter uma breve reflexão do que representa o Natal na sua vida. Será que você tem celebrado o aniversário de Jesus o Cristo? Será que você tem celebrado o aniversário daquele que nasceu para salvar a sua vida? Será que você tem celebrado aquele que deu a vida para que hoje você vivesse? Ou estamos nos entregando apenas ao Natal do Papai Noel, ao Natal do consumismo, do capitalismo? O Natal deveria ser a data em que os cristãos mais celebram. A data em que nós lembramos que Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus nasceu. Aleluia. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em João, capítulo 1. Do versículo 10 ao versículo 14. João 1, do 10 ao 14. Quem achou fala, oba. Quem não achou fala, uai. Abaixa sua cabeça e vamos orar antes de ler. Deixa aberto aí. Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós louvamos porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos vida eterna, Pai. Te damos glória, honra, porque só o Senhor é digno de receber nosso louvor. Só o Senhor é santo, Pai. E obrigado porque daqui a alguns dias celebraremos o aniversário do seu Filho, aquele que o Senhor deu por nós, Pai. Que nessa noite o Senhor possa nos conduzir e nos ajudar a interpretar as tuas palavras, Pai. Em teu nome que eu oro, desde já te agradeço. Amém. João 1, versículo 10, diz o seguinte: Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e cheio de graça e verdade. Amém? E aí eu pensando, o final de ano ali entre Natal e Ano Novo é uma data que eu gosto de refletir muito. Ontem nós tivemos no sítio a galera da juventude e a gente conversou sobre isso, sobre como é importante a gente refletir nesse finalzinho de ano, sobre como tem sido a nossa vida, sobre o que temos feito da nossa vida, o que fizemos no último ano, o que gostaríamos de fazer no próximo, o que precisamos mudar. Mas eu acho que está faltando a igreja pensar também acerca do nascimento de Cristo. Como eu comecei perguntando, o que o nascimento de Cristo difere na sua vida? O que as pessoas olham para você e falam, meu, esse cara tem Cristo e ele é diferente de mim? De que forma a alegria do nascimento de Cristo tem impactado na minha vida? De alguma forma tem que fazer alguma diferença. Alguma diferença tem que ter o fato de eu dizer que eu tenho um Deus a qual eu sirvo. Se eu vou no aniversário de alguém, eu estou celebrando o aniversário daquela pessoa, estou celebrando que aquela pessoa nasceu e está mais um ano viva ali. E se nós celebramos o aniversário de Jesus, precisa ter algum sentido em nossa vida. Eu antigamente tinha muita dificuldade com o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele é mais complicado de ler, ele tem toda
o seu contexto a entender. Mas o Antigo Testamento ele nos ilustra o que era o povo de Deus antigamente. O que eles conheciam acerca de Deus era somente as leis. Aquele povo, eles precisavam fazer rituais, fazer sacrifícios, eles precisavam ir até um lugar para encontrar a Deus. E por isso que os fariseus, os religiosos, no tempo em que Jesus nasceu, não aceitaram, não o entenderam. Por quê? Porque no Antigo Testamento era muito complicado para as pessoas se chegarem a Deus. Não era simples como é hoje. Eles precisavam ir até um lugar, eles precisavam cumprir rituais, eles precisavam fazer sacrifícios. E aí Jesus vem para bagunçar tudo. Literalmente bagunçar. Imagina, os caras estavam esperando o Rei dos Reis, aquele que representaria o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Messias que viria para salvar a toda a humanidade. Esse cara devia vir numa família real, nascer na melhor maternidade, morar em Alphaville. Jesus deveria ser o cara. E aí, para bagunçar, como assim ele fez, ele vem na maneira mais simples. Nasce na família mais pobre e nasce no lugar mais improvisado possível. O problema é que nós cristãos, a gente pensa que Deus está em um lugar. A gente vem à igreja domingo à noite, achando que a gente vai encontrar Ele aqui. Enquanto Ele está em todos os lugares, enquanto Ele está em nós. O problema é que nós buscamos achar Deus somente em alguns lugares, enquanto Ele está em todo lugar. E por isso os fariseus religiosos, eles não conseguiam encontrar em Jesus o Messias, porque eles esperavam alguém do qual Jesus não era. O que eles esperavam era alguém que estaria acima de todos, que mandaria em todos, que representaria aquela pessoa purinha que estaria assentada e ninguém tocava nele. Mas Jesus veio para bagunçar tudo. Se você não conhece muito sobre Jesus, eu te convido a ler o livro de João. Porque o livro de João, ele de uma maneira muito resumida, ele nos conta todos os feitos de Jesus. Tudo o que Jesus fez desde que ele nasceu. E para o espanto daqueles religiosos, Jesus sempre estava no meio da bagunça. Jesus não habitava em um tabernáculo. Jesus não habitava em uma tenda sagrada. Ele ia no meio da bagunça. O primeiro milagre de Jesus foi uma festa de casamento. Uma festa que estava faltando vinho. Então você imagina uma festa que o vinho já acabou. Como que o povo está? E Jesus estava lá foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus estava também lá naquele poço conversando com uma mulher, algo que era totalmente inapropriado para aquela época. Jesus estava também naquele rio em que tinha um monte de deficientes físicos, pessoas esperando ser curadas, e aí quando o anjo tocava na beira do rio, a primeira pessoa que encostasse no rio seria curada. Então imagina aquela quantidade de pessoas tentando ser curadas, esperando, e aí quando o anjo toca, todo mundo vai correndo para encostar no rio, e aí todo mundo fica olhando aí quem foi curado. Jesus ia onde os religiosos não queriam estar. Jesus ia onde os fariseus não queriam estar. Jesus estava no meio da bagunça. E nós temos dificuldade de enxergar Jesus no meio do nosso dia. A gente fica esperando ter um Deus em que a gente tem que ir até Ele, dobrar os joelhos, cumprir uma série de fatores para aí sim Ele poder falar com a gente. Enquanto Ele fala que Ele estaria dentro de nós, enquanto Ele fala que Ele estaria em todos os lugares. Jesus nos prometeu enviar o seu Espírito Santo para que nos guiasse até Ele. Por que a gente tem tanta dificuldade de encontrar Deus no nosso dia? E aí eu fico vendo que muitos cristãos, muitas pessoas aqui da igreja até entram em crise, se tornam rebeldes, se desviam, se afastam de Deus por pequenas coisas que não acontecem como eles querem. Enquanto Jesus, Ele respeitou todas as fases da sua vida. Jesus, Ele nasceu num lugar simples, Ele sofreu, Ele morreu, foi injustiçado, mas Ele nunca abandonou aquilo que Deus tinha para Ele. E aí às vezes porque alguma coisa na nossa vida não está de acordo, a gente abandona a fé. A gente culpa o pastor, a gente culpa a igreja, a gente se afasta. Porque a gente tem dificuldade de passar pelo deserto. Mas irmãos, deserto não é o lugar que Deus quer para nós. Deserto não é o lugar que Deus quer que a gente viva. Mas é o deserto que vai nos tornar cada vez mais parecidos com o que Deus é. É o deserto que vai nos moldar e fazer ficar cada vez mais próximo do que Deus quer para nós.
E aí você olha o deserto que está a sua vida, você olha o deserto que você está vivendo, e aí a única forma que você tinha de sair daquele deserto, você abre mão, você sai. O problema não é onde nós estamos vivendo, o problema não é o que estamos passando, o problema não é a nossa dificuldade, mas sim como nós estamos lidando com elas. Adão, ele pecou no paraíso, Jesus suportou o deserto. Comece a encontrar Cristo também no seu deserto. Comece a celebrar a vida de Deus no seu deserto, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. O problema da igreja está em querer encontrar Jesus só em um lugar, em apenas um dia, enquanto Ele quer nos encontrar todos os dias. Será que você tem buscado encontrar Cristo todos os dias na sua vida? É o deserto que nos aproxima da presença de Deus. Será que eu quero viver apenas em alegria? Ou eu quero experimentar aquele deserto que vai me moldar? Não é apenas no domingo à noite que encontramos a Cristo, mas todos os dias, quando escolhemos caminhar e observar e aprender também no deserto. Jesus foi provado no deserto, e foi após o deserto que as coisas começaram a acontecer. O deserto vai te aproximar de Deus, o deserto vai te tornar cada vez mais sensível à presença de Deus. É difícil, é complicado, mas nós precisamos aprender que Jesus também está no deserto. Talvez Jesus quer te levar no deserto para que você veja que quando nada mais estiver ao seu redor, é Ele que está lá com você. Que quando você não tiver mais o seu emprego, quando você não tiver mais a sua família, quando você não tiver mais o seu carro ou sua casa, Jesus ainda está lá. Quando todos te abandonarem, você vai olhar ao redor e Jesus vai estar lá. Independente seja no deserto ou seja na sombra com água fresca, Jesus está lá. Eu acho que é isso que falta a igreja começar a reconhecer hoje, que Jesus está em todos os lugares. Jesus estava onde nenhum religioso queria estar. Isso é uma das coisas que mais me encanta na minha caminhada cristã. É que em certo ponto eu comecei a observar onde Jesus se encaixava nos meus dias. E eu comecei a observar, às vezes, um pássaro que chega perto, o canto de uma ave, o vento que bate no rosto, um irmão necessitado, uma boa obra que eu faço é Jesus habitando em mim. E um exemplo que eu vivi em que eu encontrei Cristo no meu dia esses dias foi no aniversário da Maressa. Ela ama pássaros, ela gosta muito de pássaros. Eu encontrei um lugar chamado, a cidade acho que é Tapiraí, fica 3-4 horas de São Paulo. Eu levei ela lá porque lá é um lugar que é uma área livre, a maior reserva da Mata Atlântica. E lá tem tucano, tem pássaros, e eles vêm perto. Eu falei, vou levar a Maressa no aniversário dela. E a gente acordou muito cedo, umas 5 da manhã a gente saiu de casa, viajamos muito. E aí quando chegou lá eu bati no interfone, tinha uma grande portaria. O cara falou, você marcou hora? Eu falei, putz, eu liguei, mas a mulher falou que não precisava. Ele, desculpa, eu não posso fazer nada. Eu pensei, caraca, eu viajei 3 horas para comemorar o aniversário da Maressa aqui e eu não vou poder entrar. E aquele rapaz falou, não, peraí, entra, vamos conversar. E aí a gente entrou, ele tomou um café da manhã com a gente, ele conversou, ele deu fruta para a gente dar para os pássaros. Quando a gente percebeu, a gente já estava almoçando com ele e passou o dia inteiro lá. O cara não era cristão, ele não era de igreja, mas eu vi Jesus na vida daquele cara, porque Jesus habita também no meio da bagunça. Jesus está lá na sua faculdade, Jesus está no seu trabalho, Jesus está na sua casa, e Ele quer te usar para que você represente Ele onde quer que você esteja. Seja no deserto, seja no seu lar, seja onde quer que seja. O problema não é onde você está, mas como você lida. O problema não é onde você vive, mas como você vive. Nietzsche fala que Deus está morto. Mas quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não está dizendo que a divindade de Deus está morta. Ele está dizendo que os cristãos, nós, comunidade, nós, igreja, matamos a Cristo. Nós matamos a Deus. Matamos quando nós falamos que acreditamos nele, mas desacreditamos que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele nos dá esperança. Nós matamos a Deus quando no nosso dia nós nos tornamos iguais àqueles que murmuram, àqueles que reclamam, àqueles que vivem sem nenhum sentido na sua vida. Nós matamos a Deus quando nós não deixamos que nós representamos a Ele lá fora.
Nós matamos a Deus quando no aniversário dele nós nem sequer oramos e apenas celebramos o consumismo e o capitalismo. Nós matamos a Deus quando alguém nos pede ajuda e a gente prefere um celular ou uma televisão. Se você de alguma forma celebra o nascimento de Cristo, avise isso para o seu rosto que vive de cara fechada. Se você celebra o aniversário de Cristo, avise para a sua vida para que ela seja luz para as pessoas. Se você celebra o nascimento de Cristo, avise para o seu rosto para que você possa sorrir, para que você possa demonstrar amor. Pois aquele que nasceu em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O que tem se feito novo na sua vida desde que Jesus nasceu na sua vida? O que tem se feito novo desde que Jesus habitou em você? Você pode até falar que talvez ele não faça diferença para você, mas ele faz no mundo, porque nós estamos no ano 2018, depois de Cristo. Respeitando as fases, Deus revolucionou o mundo. Respeite as fases que você está vivendo, represente Ele, e Ele vai te usar para revolucionar o seu mundo. Você não está onde está por acaso. Deus te fez com um único propósito, para louvar e adorar o nome dEle. Que Cristo viva na sua vida, que você celebre o aniversário de Cristo. Para encerrar, eu queria ler João, capítulo 22. Desculpa, é João, só conferir aqui. João 16, 22, ao contrário. Assim tende também vós agora, na verdade tendeis tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém a tirará. Se você encontrou a Cristo, existe uma alegria dentro de você que ninguém pode tirar. Mas essa alegria não é em vão, não é por acaso, não é só para que você seja feliz. É para que a sua alegria resplandeça a Cristo na vida de outras pessoas. É para que essa alegria transborde na sua vida de tal forma que outras pessoas vejam a Cristo na sua vida. Essa alegria que Ele te deu, que ninguém pode tirar, é para que outras pessoas te vejam felizes, queiram também ser felizes pelo mesmo motivo. Que nesse Natal você não mate a Cristo na sua vida, que nesse Natal você não mate a Deus na sua vida, mas que você possa celebrá-lo, lembrando de tudo que Ele fez por você, que Ele ressuscitou, que Ele vive, que Ele te dá esperança. Que o Natal possa resplandecer em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós te adoramos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor é por nós e por tudo que o Senhor faz, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus de amor, porque o Senhor é o Deus de paz e o Deus que habitou entre nós. Porque como se não bastasse o Senhor morrer no nosso lugar, o Senhor também viveu aqui para nos mostrar como deveríamos fazer. Nos ensine a respeitar as fases da nossa vida, nos ensine a valorizar o deserto e mais do que isso, valorizar aquilo que o Senhor quer nos ensinar com o deserto, Pai. Que possamos todos os dias celebrar o Teu nascimento, que possamos todos os dias mostrar às pessoas o quão felizes estamos pelo Teu nascimento, Pai. Assim como numa festinha de aniversário de criança, colocamos um chapéuzinho na cabeça para representar que estamos no aniversário, que no Seu aniversário possamos estar sempre felizes e contentes, porque nós temos um Deus Salvador. O Senhor nos salvou para nunca mais nos matar, Pai. Te glorificamos por isso, porque em Ti temos vida eterna. Que o Natal verdadeiro possa resplandecer em nossa vida e que assim sejamos luz para o mundo e sal para as nações, Pai. Em Teu nome que eu oro e desde já te agradeço. Amém. Boa noite, tudo bem? É um prazer vocês estarem aqui nessa noite. Eu quero agradecer a presença de cada um aqui, o privilégio que nós temos. Nós já estamos chegando ao final dessa celebração, mas eu preciso orar com vocês antes, e nós vamos encerrar com as crianças cantando ainda essa celebração. Eu quero fazer duas orações. Primeiro, eu quero orar com o Renan. Renan acabou de trazer a palavra de Deus para nós, mas o Renan, seminarista da nossa igreja, atuou aqui um tempo, mas estará agora, a partir do dia 1º de janeiro, vamos dizer assim, atuando na primeira igreja batista em Belo Horizonte. Então estará saindo aqui da nossa igreja e estará indo para a igreja aonde
pastor Juan, que é o pastor irmão dele, irmão de sangue, já é pastor na igreja e estará lá fazendo atividades com a juventude também. Então eu quero estar orando, agradecendo a Deus pela vida do Renan, que trabalhou aqui com a gente. Ontem tivemos uma atividade com a juventude, tivemos a despedida lá ontem e hoje a despedida aqui na igreja também. Eu quero estar orando por ele, mas antes de orar, você quer dar alguma palavra para a igreja? Quero agradecer à igreja porque nesses 2 anos eu cresci muito. Hoje eu olho para trás e eu vejo a diferença, o quanto eu aprendi com o pastor, enquanto eu aprendi com os irmãos. Agradeço por esses 2 anos de apoio, de companheirismo, de parceria. Meu coração está doído, está partido, mas eu creio que Deus tem o melhor tanto para vocês quanto para mim. A gente nem sempre escolhe o lugar que quer servir, mas Deus, Ele tem as promessas dEle. Então, eu vejo a PIBG como minha família e por mais que um dia a gente saia de casa, a gente continua sendo família. Eu amo a cada um dos irmãos, peço que orem por mim, estarei orando por vocês e vou tentar vir sempre que puder. Agradeço ao pastor por tudo que fez por mim, foi um pai também. E Deus abençoe a todos. Bênção. Renan é bênção, a gente conhece o Renan já há um certo tempo, a gente não conhece o Renan aqui só de São Paulo, a gente conhece o Renan já desde lá do Rio de Janeiro, que a gente já conhece o Renan. O Juan, que é irmão dele, antes de fazer esse convite para ele ir para Belo Horizonte, ligou para mim, conversou comigo, perguntou para mim, né, a gente bateu um papo, eu bati um papo com o Renan, a gente conversou bastante. O pastor Juan, a gente conheceu lá em África, em Angola, a gente pôde trabalhar junto e foi depois fazer vários trabalhos missionários. E aí o Renan aqui conosco hoje, atuou aqui com a gente durante esses 2 anos, mas aprove a Deus e tenho certeza que Deus vai te abençoar lá, abençoar seu irmão também, e sei que o ministério de vocês será bênção. Então feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós estamos aqui para agradecer a vida do Renan. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que ele passou aqui em nossa igreja, na primeira igreja batista em Guarulhos, esses 2 anos, a instrumentalidade dele, da sua vida. Te pedimos agora que o Senhor derrame a tua bênção e o Senhor o leve para exercer um novo ministério na primeira igreja batista em Belo Horizonte, junto com o seu irmão, pastor Juan. Que seja bênção, Senhor, e que a tua luz se resplandeça naquele lugar. Ó Deus, que Jesus Cristo possa ser pregado e que discípulos novos possam ser feitos através da vida do Renan ali. Então use como instrumento teu, ó Pai, e tenha liberdade com o teu Santo Espírito para falar no coração do teu servo e que ele seja bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Obrigado, filho. Agora eu quero fazer a minha segunda oração. Eu quero orar pelo ministério infantil. Eu quero chamar a Kátia aqui na frente, antes dela reger. As outras componentes do ministério infantil, cadê? Cadê o pessoal do ministério infantil? Quero pedir o pessoal que ajudou na peça a ficar de pé. Também quero agradecer todos que participaram na peça, os anjos, todos que participaram da peça aí. Quero chamar a equipe que trabalhou na peça, que fez a peça, que ensaiou. Quero chamar a equipe aqui na frente também, para que a gente possa estar orando. Quero louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que pôde fazer desse dia 16 de dezembro uma noite de bênção. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque através do Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista em Guarulhos, nós podemos ser abençoados nessa noite através da cantata das crianças. E sei que esse ministério tem abençoado a vida dessas crianças e dos seus pais também. Então eu quero louvar e engrandecer a vida de cada uma de vocês, de cada componente, de cada um que se dispôs a participar, ensaiar, se dedicar, né, investir tempo de vocês na vida dessas crianças e também no ministério infantil dessa igreja. Muito obrigado a cada um de vocês nessa noite. Que Deus abençoe poderosamente. Eu queria agora que vocês ficassem de pé e nós vamos orar.
E eu queria que você estendesse a sua mão agora. E eu vou pedir que a sua mão venha com poder aqui agora para abençoar a vida desse povo que está aqui na frente. Então estenda a sua mão e vamos orar para esse povo aqui. Deus, como discípulos do Senhor, todos nós aqui nessa noite, com as nossas mãos estendidas, nós estamos aqui com esse gesto, pedindo ao Senhor a tua bênção de graça e conhecimento na vida de todos os componentes do Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista em Guarulhos. Pedimos que o Senhor revista de poder e glória. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada componente, por cada um que trabalhou, que investiu tempo, que se dedicou. Mas fazem isso porque te amam, Senhor. E nós estamos aqui pedindo então essa bênção para a vida de cada um. Continue derramando os teus milagres. Que o Senhor possa estar atento aos anseios e desejos do coração de cada um. E que o Senhor possa proteger a casa, o lar, a família, a despensa de cada um, que jamais falte alguma coisa, e que todo esse trabalho que eles fizeram para que nesse dia maravilhoso a gente foi abençoado por essa cantata, Senhor, o Senhor possa redobrar de bênção na vida de cada um, Senhor, que se dispôs a fazer essa noite uma noite tão maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, e depois, Senhor, nos leve em paz, continue nos abençoando, nos protegendo e nos guardando, e que possamos, Senhor, durante essa semana, ver a Tua glória, e ver a glória do unigênito do Pai, o Natal de Jesus Cristo possa fazer em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos sentar, muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Muito obrigado pela sua presença, cantando com as crianças, celebrando com as crianças. Conto com vocês no dia 25, no dia do Natal, dia 25, cai numa terça-feira. Nós teremos uma apresentação aqui na terça-feira, dia 25, parecida com essa. Só que aí será com os adultos. No dia de Natal, no dia 25, terça-feira, nós teremos uma cantata, um musical, encenado também, com várias coisas bacanas. E eu espero você no dia 25, aqui na nossa igreja também. Que Deus a todos abençoe. Muito obrigado. Irmãos, vamos nos colocar em pé? Vamos cantar junto, fazer um grande coro aí, junto com as crianças. Depois a Aline tem um recadinho só para as crianças aqui para o final. Você quer já dar o recado? Ou deixa para depois? Deixa cantar? Então vamos louvar o Senhor com essa última música, Noite Feliz. Mas hoje está em um leito a dormir. Nasceu a nossa esperança, a luz raiou e noite sem igual. Oh,
Pode sentar, crianças. Nós fizemos esse ano diferente. Toda a igreja estará presenteando as nossas crianças e nós dividimos em setores. Lá atrás, no berçário, a Kedma e a Jaqueline, com a equipe dela, estará distribuindo para as crianças do berçário lá de baixo e do berçário aqui de cima. Aqui na minha esquerda estará a Ieda com a Tânia, a equipe que estará distribuindo para os juniores, presentes para os juniores. E aqui estará todo mundo da cantata, né? Todas as crianças que cantaram a cantata, junto com a tia Kátia e comigo, e crianças de 3 a 8 anos do nosso Ministério Infantil, também ali para receber. Vocês vão receber presentes, crianças, de todo mundo aqui na igreja. Cada um comprou um presente para vocês, 1, 2, 3, um monte, ou só um também, mas com muito carinho. E dentro tem uma cartinha dessa pessoa. Se você não conhece a pessoa, pergunta para o papai, para a mamãe quem é. Depois vai lá dar um abraço bem forte e agradece, tá bom? Porque vocês vão ganhar presente dos nossos irmãos da igreja, né? De irmãos novos, irmãos mais velhos, irmãos mais novinhos, e vocês vão agradecer a cada um. E os nossos visitantes também não vão ficar sem nada. Lá atrás, no balcão da integração, estará uma lembrancinha para cada visitante que está aqui. Então, papai e mamãe que está com seu filho visitante, que não é da igreja, vai se dirigir lá no balcão da integração e vai pegar uma lembrancinha também para o seu filhinho, para ele não sair daqui de mão vazia, tá bom? Para a gente sair daqui todo mundo bem feliz, sorridente, sem muito alvoroço, vamos devagar, porque são 90 e poucas crianças, né? Não são só as que estão aqui, são crianças da igreja inteira. E a gente precisa ter um pouquinho de calma, mas vai dar tudo certo. Queria desde já agradecer, porque nós fizemos essa campanha em menos de um mês e a igreja abraçou. E todo mundo trouxe, os embrulhos tão lindos. Aqueles presentes de Jesus também são das crianças da nossa igreja. Daqui a pouco vão voltar lá para o berçário, inclusive... Quem trouxe, por favor, devolve lá no berçário, né? Que são das crianças do berçário. E a gente queria agradecer à igreja, porque dessa forma nós somos mais fortes. Quando a gente se reúne para fazer uma cantata, a Kátia sozinha não ia conseguir, eu sozinha não conseguiria, né? As crianças sozinhas não conseguiriam, os adolescentes e juniores não conseguiriam. Mas a igreja, quando se reúne, se une, no único objetivo, ela dá conta. Porque nós somos de Cristo, e Cristo nos ensina a ser assim, dessa forma. Então, queria agradecer a vocês, todo o Ministério Infantil, queria agradecer. E se você quiser vir fazer parte do Ministério Infantil, venha nos ajudar. Crianças estão chegando e o trabalho só tem aumentado. E a gente precisa de uma equipe forte, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Muito obrigada.